Pronto. – 26 de novembro. Este é o dia em que eu agi. Aproveitar intensamente cada momento rende dádivas preciosas. Caminhe ao meu lado pela estrada da gratidão. Você encontrará todas as maravilhas que preparei para você. No mundo em que você vive, as bênçãos e as dores se entrelaçam livremente. Manter o foco nos problemas destrói a vida de muitas pessoas. Elas atravessam um dia cheio de belezas e luz, mas só veem a nebulosidade de seus pensamentos. A falta de gratidão lhe embaça a mente. Como são preciosos os meus filhos que se lembram de me agradecer o tempo todo. Eles são capazes de atravessar os dias mais sombrios com alegria, porque sabem que a luz da minha presença ainda está brilhando sobre suas vidas. Regozije-se com esse dia que criei, porque sou o seu companheiro leal. Vamos agradecer. Senhor, Pai de infinita bondade, agradecemos, Senhor, por termos chegado até aqui, por mais essa oportunidade de mais um Evangelho. Agradecemos, Senhor, por já estarmos conscientes que somos sombras em busca da luz. Pedimos, Senhor, que irradie a sua santa luz, para que essa luz prevaleça sobre as sombras, ilumine os nossos caminhos, nos abençoe, Senhor. Pedimos que nos ajude a extrair das nossas almas os valores divinos que recebemos quando fomos criados. Nos abençoe ajudando que nós possamos estar sempre fortalecidos no bem. E esse bem está adormecido na consciência. Precisamos desse auxílio para que possamos seguir sempre gratos pela tua grandeza, o teu poder, o teu amor por nós, a tua perfeição, a tua grandiosidade, Senhor. Louvado sejas. Fique conosco, nos ilumine, nos abençoe, nos conduza agora e sempre. Assim seja. Amém. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje? Levanta o dedinho. Vamos, gente. A Márcia e a Lívia, tira para o ímpar. A Márcia. Vai, Márcia. Então, vamos lá. Opa. Capítulo 19. Capítulo 19. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Item 9. Capítulo 19. Opa, não, capítulo 14. Gente, minha vista está muito ruim. Estou ficando velha. Cara, eu não estou enxergando as coisas direito. É 14. O número está embolando na minha coisa. Capítulo 14, item 9. Ingratidão dos filhos e os laços de família. 14, 9. Eita ferro. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista, que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo
as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejo uma partícula da verdade, apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreende que para chegar a Deus, uma só é a senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Vou grifar isso aqui. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam agitados por sentimentos contrários, se predomina boa resolução. Oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa necessário, se torna volver o olhar ao passado. Eu vou ler só mais um parágrafo, eu acho que dá. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus dessa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse de todos. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Vou parar aqui, embora dá vontade de ler tudo, né? Mas vou parar aqui. Bom, quão complexa, né? Esse capítulo é honrai vosso pai e vossa mãe, e esse item
é o item da ingratidão dos filhos e os laços de família, mas esse que a gente leu fala mais dos laços e da hora da encarnação e da caridade e do perdão. Eu achei interessante lendo isso aqui, porque o Evangelho ele fala sempre, né, das virtudes, a caridade, o amor, a abnegação, a compaixão. E nesse ponto ele falou da caridade relacionado ao perdão, né? Que a gente não consegue praticar a caridade se a gente tiver ódio, mágoa, rancor no coração. E quando a gente desencarna, a gente leva esses sentimentos dentro do espírito, né? Fica ali gravado no perispírito como um carbono, né? Como um papel carbono, e isso vai para a erraticidade, né? E lá, quando a nossa vista ela se amplia, e se a pessoa, ou seja, o espírito, né, tiver conta de que ele deve perdoar e reencarnar para resgatar aquilo tudo, né? Quando ele se encontra com um espírito ou com a família, ou quando ele vê, mesmo no plano espiritual, aqueles espíritos no planejamento, ele sente a dificuldade. Aí vamos para o nosso dia a dia, vamos colocar isso no nosso dia a dia, né? Vamos supor. A gente não está se dando bem com um coleguinha, vou falar igual a Suzana. A gente não vai muito com a cara do coleguinha. O coleguinha vive, né, fazendo alguma coisinha para a gente, né, o coleguinha da nossa família, né, uma intriga, uma confusão, e aí você fala, ai, fulano vai estar lá, ai, eu nem vou, né, porque não dá. Então, aí é a mesma coisa quando a gente desencarna, porque quando a gente está lá no meio dos espíritos bons, é muito fácil a gente pensar bem e vibrar bem. Mas quando a gente se depara com a pessoa que nos causou, mesmo a gente tendo o conhecimento e a proposta de acertar, né? Quando a vibração ela muda, porque vibra o espírito que quer, né, de repente se reconciliar ou que dê tudo certo, e o espírito lá antipático, vamos dizer assim, colocando na nossa linguagem, né? Então, tem aquele ditadozinho, né? Que os olhos não veem, o coração não sente. É exatamente isso. Quando a gente se depara com a situação, é muito mais complexo. Para não dizer difícil, eu digo complexo, né? Quando a gente está na situação que você sente aquilo tudo, é a dificuldade que a gente tem do perdão, de ver aquela outra pessoa como um espírito, de saber discernir, né? Dentro da nossa família, seja com pai, aqui a gente está falando de pai, mãe, filhos, né? Aquele filho difícil, ou aquela mãe difícil, ou aquele pai, porque a gente fala da ingratidão dos filhos nesse capítulo, mas também existe, que ele falou aqui, né, o papel dos pais que vai ser cobrado também. Aquele filho que se perdeu ou que escolheu não um caminho bom, a responsabilidade é dele. Mas essa responsabilidade vai ser cobrada dos pais se os pais não deram uma criação, né? Vamos dizer assim, uma criação reta, não chamaram o filho às responsabilidades que ele tem. Então, é uma via de mão dupla. Né? Os filhos têm as obrigações com os pais e os pais têm as obrigações com os filhos. Eu lembro que no estudo que a gente fez aqui, até a Suzana falou que nos mundos mais evoluídos, né, os pais prestam conta, né, do que o filho está fazendo. Ele fica, vamos dizer assim, se o filho vai preso, os pais vão presos junto, né? Sei lá, um negócio assim, alguma coisa, né? Então, e a gente está caminhando para isso, né? Porque hoje já tem aquela lei até da pensão. Se o filho não pagar, os pais pagam, né? Não tem isso ainda? Tem. Né? Antigamente não era assim, a criança ficava desassistida, né? Mas hoje, se o filho fizer, né,
um filho não quiser assumir ou qualquer coisa, os pais têm que pagar a pensão do filho. Então, já é um caminho para jogar essa responsabilidade. Porque, na verdade, a gente precisa de leis para poder nos educar. E em relação a honrar o vosso pai e a vossa mãe, existem muitas coisas aí, né? Você nasce numa família que você merece e que você precisa. Nós temos os pais, os irmãos, os parentes que precisamos ter. Muitas famílias são verdadeiros encontros, outras são desencontros, né? Então, o que a gente estuda é um pouquinho assim, alguma coisa para esclarecer, o que é no meu ver, né? E nós, como nós estamos buscando conhecimento, a gente tem que colocar isso tudo em prática, dentro da nossa família, otimizar, ajudando aquelas pessoas que têm mais dificuldade de lidar com as outras, de entender, né? De perceber que as outras têm defeitos e que a gente pode tentar conviver pacificamente. E por que aquilo ali acontece, se repete, né? Porque às vezes a gente foge de um parente difícil, mas a gente vai trabalhar e aí o nosso coleguinha do trabalho tem o mesmo perfil daquele parente difícil que a gente fugiu à convivência. Ou então você foge daquele pai difícil, aquela mãe, né? No caso do homem, aí o homem casa com uma mulher que tem um perfil igualzinho da mãe, né? Ou a mulher casa com uma pessoa que tem um perfil psicológico, um perfil, né, de comportamento igualzinho do pai, porque esses sentimentos eles têm que ser trabalhados, eles têm que ser ajustados, né, diante das virtudes dadas por Deus. Nós temos que diminuir nosso egoísmo, né? Nós temos que diminuir nosso orgulho, aumentar o nosso amor, perdoar, né? E ver o outro como um espírito e também nos ver como espíritos, né? E saber que estamos todos entrelaçados por alguma razão. Ninguém cruza nosso caminho, ninguém está na nossa vida sem alguma razão. Haroldo Dutra uma vez falou que quando a gente tem um parente muito difícil, que cria muita confusão, né, na nossa vida, a gente tem que agradecer. A gente tem que praticar a gratidão, porque nós pedimos aquele resgate. Ou a pessoa fez algo para nós e também pediu e ela não está conseguindo, né, resgatar, está com aquela dificuldade, ou nós que fizemos. Então, a gente parte do pressuposto, ele diz que nós é que fizemos. Então, vamos dizer assim, nós fizemos muito mal a essa pessoa ficou com muita raiva da gente, e aí a gente tem a oportunidade de amar essa pessoa e contribuir para o crescimento nosso e da pessoa espiritualmente. Então, a gente tem que praticar gratidão por parente difícil, né? Seja o pai, a mãe, os irmãos, nós como filhos, né? E tá sempre nos instruindo e lendo para poder vamos dizer, alimentar a nossa alma dessa coragem, né? Dessa coragem, porque quando a gente está no outro lado, que a gente desperta no lado espiritual, quando a gente desperta no lado espiritual e que a gente não tem revolta no coração, a gente tem vontade de crescer para a luz, é isso eu estou falando de um lado mais positivo, né? A gente vem com toda a vontade, não, eu vou conseguir, os espíritos vão me ajudar, aí quando chega aqui a gente faz cada atrapalhada, eu vou te contar, né? A gente faz cada baianada, cariocada, paulistada, de acordo com o lugar que a gente nasce, né? E aí a gente vê a dificuldade. E quando a gente desencarna, a gente vê, nossa, era só eu ter um pouquinho mais de paciência. Nossa, era só eu ter feito isso e não daquele jeito, porque é aquela dificuldade, né? Então, é um capítulo para a gente refletir em relação à nossa encarnação, à nossa família, aos nossos pais, e sermos gratos porque os pais,
eles dão uma coisa para nós que é impagável, que abre a porta para a gente para a reencarnação. Isso é impagável, porque às vezes os filhos reclamam, né? Ah, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meu pai é alcoólatra, minha mãe deu a gente para criar. Não importa, não cabe a nós julgar os pais, porque cada um vai ser cobrado lá por quem pode cobrar, né? Não pela gente. Nós, como os cristãos, e já caminhando para esse equilíbrio, né? Tentando avançar na escala, né? Da evolução, a gente tem que perceber que nós não podemos julgar, nós temos que dar o nosso amor e a nossa gratidão, porque, como o Haroldo falou, é impagável a porta da reencarnação. Você está aqui, pronto, ele te deu a vida, acabou. Então, isso já é gratidão para a vida toda, né? O filho, ele tem que ser grato ao pai, honrar o pai e a mãe, ponto. Né? Se não é um bom pai, se não é uma boa mãe, aí não nos cabe, não nos cabe. É isso que eu entendo, né? O que o Evangelho diz. Porque eles vão ser cobrados, não pela gente, mas pelas leis de Deus, né? Então, os filhos, eles têm que honrar o pai e a mãe, sempre. É isso. Quem quiser falar alguma coisa. Muito bom, Márcia, tudo que você falou. Alguém gostaria? Lívia! Muito bom que a Márcia falou, né? Foi bem completo. E também a gente tem que lembrar, né? Esse texto também me fez pensar, né? Que só nos reafirma, né? A reencarnação. Porque a gente vê aí tantos pais, né? Que às vezes dão tudo para os filhos, tudo de coisas boas, né? Dão tudo, uma educação excelente, amor, carinho, e a criança se desvia, vira um adulto totalmente contrário a tudo aquilo que ensinaram para ele. E a gente vê também, né, pais que às vezes não estão nem aí para a criança, e a criança se torna um adulto incrível, sabe? Totalmente o oposto dos pais. Então a gente vê que a criança não é um espírito novo, né, vamos assim dizer. Ela já vem com aquela bagagem espiritual, né? Então isso também pesa muito, né, na hora. É claro, a criação é essencial, mas também vem essa bagagem, né? Que o pai ou uma mãe é uma responsabilidade muito grande, ser pai, né, e ser mãe, porque eu imagino, né, ainda não sou mãe, mas é uma responsabilidade muito grande, porque você pode dar tudo de si e você também tem que pedir muito a Deus, né, para aquela criança trilhar o caminho certo, né? Mesmo a gente estando lá, mesmo, né, com todo o apoio, porque a gente também tem que lembrar dessa bagagem, né, espiritual, que a gente não sabe, né? A gente tem o véu do esquecimento, então não sabe como esse espírito vai estar chegando até nós, né? A gente não sabe se vai estar vindo com traumas, né, de outras vidas, com, não sei, pensamentos contrários aos nossos. Então, quando vem, né, essa nova vida, entre aspas, né, para a gente, né, pode acontecer esse embate, né, que a gente não sabe, né, tudo pode acontecer. Então, a gente também, como espírita, né, que tem consciência disso, a gente tem que lidar com a criação e também com isso, né? Os primeiros 7 anos, eu li em algum livro, né, espírita, os primeiros 7 anos são essenciais, né? Para a gente mais ou menos moldar, né, a cabeça desse ser, né, que está vindo, para a gente ter essa responsabilidade, né? Mas sempre lembrar disso também, porque às vezes a gente pode dizer, mas poxa, meu filho é assim, é assado, não, é tão estranho, mas ele não é um espírito que reencarnou ontem e, sabe, novinho, surgiu ontem. Não, ele é um espírito que vem às vezes é um espírito mais velho que os pais, entendeu? Às vezes é um espírito mais velho que os pais. Então, pode ser que aconteça, né, esse conflito
é difícil, por isso que ser pai, né, eu considero uma das maiores responsabilidades. A gente tá, é uma criança, é um ser que você está abrindo essa oportunidade de, foi o que a Márcia falou, de uma nova encarnação. Então, o mínimo que o pai faz, ou uma mãe, é isso, colocar no mundo. É o mínimo. Mas e as outras coisas, entendeu? Que são mais difíceis ainda. Colocar no mundo é fácil, vamos assim dizer, né? Mas e as próximas coisas, os próximos passos? Então, é por isso que o máximo que puder, a gente tem que, né, ter a cabeça no lugar, uma família o máximo possível bem estruturada, né, para dar a melhor criação possível, né, para essa criança, sendo o pai, só a mãe, o pai, a mãe, dois pais, duas mães, não importa. O que importa é a criação que vai se dar para essa criança, né? É o amor que vai se transmitir para ela e muita oração, pelo menos é isso que eu acho, muita oração para essa criança, mesmo com toda a estrutura, conseguir trilhar esse caminho, entendeu? Conseguir trilhar o caminho do bem, do amor, porque o mundo é muito fácil, né? A gente se desviar, infelizmente, né? Então, que essa criança possa vir num ambiente, né, com uma família e possa conseguir, né, a sua evolução, né, com auxílio do pai e a mãe. Foi o que eu falei, né? Não necessariamente pai e uma mãe, vocês entenderam? Mas é isso que eu quero dizer, é trazer todo o suporte, né, para essa criança, mesmo com a bagagem, que ela possa, vamos assim dizer, ter coisas boas para acrescentar nesta vida, que quem sabe as coisas ruins que foram deixadas para trás acabem se anulando e ela acabe tendo uma boa, né, encarnação e possa superar as coisas ruins que ficaram para trás. Tudo pode acontecer, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é a criação e muita oração, independente da religião, né? Muita oração, muita conexão, né? Com a espiritualidade, com Deus, tentando sempre se manter, né? Conectados, sempre unidos, para esperar pelo melhor para a vida desse ser que está vindo aí mais uma vez, né? Então, acho que é isso. Show sua contribuição, Lívia. E parece que não apareceu aqui que vai acabar o tempo. Será que vai ser eterno? Zoom eterno? Eu vou falar rapidinho aqui algumas coisas. Que o texto fala, né, que o espírito desperta como ele é. Se ele tem sentimentos de paixões, se ele tem vícios, desperta lá no plano espiritual, né? Quando desencarna e desperta no plano espiritual, despertou, virou anjinho. Não, ele desperta da maneira como ele é, como ele acabou de desencarnar. Se ele tem vícios, se ele tem paixões, se ele tem amores, se ele é orgulhoso, se ele é egoísta, se ele é ingrato. Os que já alcançaram um pouquinho a evolução reconhecem os seus erros, arrependem-se e tentam corrigir. Os que não são, ainda não são um pouco evoluídos, assim, ficam ali naquele erro até sentir vontade de evoluir. Sofre até sentir vontade de evoluir. E, como vocês falaram, graças à misericórdia divina, existe o véu do esquecimento. Porque a gente não sabe, né? Essa não é a nossa primeira reencarnação. Então, a gente não sabe quem foi nosso pai, quem foi nossa mãe, quem é nosso filho, quem é nossa irmã, quem é nosso avô. A gente não sabe quem foram eles, né? E quem a gente foi também. Isso que deve ser tenso. Nem quero saber. Na vida anterior. E aí, Deus é tão misericordioso que coloca de uma maneira que vocês estão ali para poder alinhar alguma coisa. E aí, na infância, que a gente está mais aberto, né, a essas influências boas,
a gente está vendo ali aquelas pessoas, né, ao nosso redor, e dependendo, por isso que é tão importante a criação, né, dos pais, é como a Lívia falou, é muito, muito sério isso. Que aí, dependendo de como é a criação, a pessoa consegue, porque está mais aberta ali na infância, consegue mudar, consegue dar um passinho, evoluir. Tem uma história que a mãe criou a filha como se a filha fosse uma rainha, intocada. E aí, quando a mãe fica mais velha, fica doente, a filha coloca ela numa casa de repouso e quase não vai visitar. E a mãe morre lá na casa de repouso, sem conhecer direito os netos, sem quase ter visita da filha. E aí a gente pensa assim, de quem foi o erro, né? E no texto que eu li, estava escrito assim, como que essa filha foi criada, com quais valores, né, essa filha foi criada para ser ingrata dessa maneira? Com egoísmo, com orgulho? A gente não sabe, né? Foi uma história que eu vi, que eu lembrei agora. Então, por isso essa missão tão importante, que é a missão dos pais, né? Acho que é só. Deixa eu ver aqui. Porque, e aí você vê também muitas crianças assim com uma repulsa instintiva, uma repulsa estranha, que ressurge assim do inconsciente, que a gente não sabe por que que é difícil conviver com certas pessoas da família, né? Uma criança. Mas aí tudo tem uma explicação. Se você for, né, investigar uma vida anterior, com certeza tem alguma coisa ali com aquela repulsa, com aquela coisa instintiva. Por quê? A pessoa me trata tão bem hoje em dia, mas a criança ela é tão verdadeira, ela é tão transparente, que às vezes ela assume, né? Mas aí cabe os pais e quem está ali educando, tentar converter, tentar, não, mas por que você fez isso? É uma pessoa querida, ela faz isso por você, e aí tentar ajustar ali, mas a criança, coitada, nem sabe por que está sentindo aquilo, é uma coisa mesmo instintiva que acontece. Bom, agora eu vou chamar a Nani, que parece que o Zoom tá eterno aqui, né? Vem, Nani! Alegrar a gente. Vamos lá, tomara que não corte no meio, né? Acho que não, né? Que a gente saiba identificar na dificuldade uma possibilidade e não um obstáculo. E que a gente possa agradecer sempre que a gente sair vitorioso, né? Que a gente lembre, que a gente saiba da importância da nossa vitória diante dos obstáculos para cada encarnação, né? Para cada problema que a gente passa, para a nossa evolução. Que o amor e o perdão eles prevaleçam sempre. E que a gente tenha sempre algo bom para oferecer ao outro, independente do que ele nos dá. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito, 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 muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter.
Siga essa sua estrada em cada passo. É uma jornada, saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes do cobertor, da roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e dá atenção, um sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier nos diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fechar a porta do nosso quarto e chorar, chorar, chorar. Mas depois, secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Que a gente saiba aproveitar essas oportunidades de auxiliar o outro. Que a gente não negue nada de bom para ninguém, apesar de estarmos recebendo o bem ou o mal. Que a gente devolva sempre o que vier para a gente da melhor forma, porque cada um só dá o que tem. Obrigada, Senhor, por mais um estudo. Obrigada pela oportunidade de aprendizado e esse evangelho maravilhoso. Obrigada por todos os esclarecimentos que tivemos aqui. A espiritualidade amiga, eu agradeço também por fluidificar as nossas águas e colocar nelas o remédio necessário para as nossas dores, para que a gente chore menos e sorria muito mais. Graças a Deus. Que coisa linda. Vamos tirar nossa foto? Zoom eterno, zoom eterno. Vamos lá, quem vai abrir a câmera? Elu, Luciane. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Graças